Começa agora mais uma edição do ANTP Café, o videocast mensal da ANTP que coloca em pauta os grandes temas e os grandes nomes do setor para debater o presente e o futuro do transporte público no Brasil. E, é claro, viabilizado graças ao patrocínio das empresas Mercedes-Benz, Citamob, um dos aplicativos mais utilizados no universo da mobilidade urbana do Brasil, a Citat, líder em soluções para a gestão de frotas de ônibus urbanos e fretados, a Nansen, que além de oferecer carregadores, fornece também toda a infraestrutura de recarga para veículos elétricos, a Empresa 1, plataforma de bilhetagem digital multisserviços, e a Eletra, referência em mobilidade sustentável. Além disso, o ANTP Café conta com o apoio institucional da Tecnibus, revista, da OTM, editora, do Diário do Transporte, do Podcast do Transporte, com a realização ficando nas mãos da Transdata e, lógico, da ANTP. Bom, renovar a frota nacional é um imperativo para a melhoria da qualidade do transporte público e do meio ambiente. Mas como a indústria nacional pode aproveitar isso para se fortalecer competitivamente e melhorar? A economia está crescendo, a demanda está progressivamente retornando ao transporte público, mas a frota de ônibus urbanos nas cidades brasileiras, de uma maneira geral, está envelhecida. Ao mesmo tempo, recursos federais estão sendo disponibilizados, a pressão para a descarbonização vem aumentando e o transporte finalmente parece que entrou na agenda política dos governos. Tudo isso abre uma grande oportunidade para a indústria nacional também se renovar e se fortalecer. E para contar como aproveitar esse momento, o ANTP Café ouve agora Walter Barbosa, vice-presidente de vendas, marketing e peças e serviços de ônibus da Mercedes-Benz. Bem-vindo, Walter. Muito obrigado. Primeiro de tudo, cumprimentar aí a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, agradecer a ANTP pelo convite de poder participar aí do Café ANTP e cumprimentar, obviamente, você, Pelé, Fátima e nosso amigo Cláudio aí, que ainda não conseguiu participar agora, está tentando, mas é um prazer muito grande estar aqui como Mercedes-Benz. Bom, e falando de transporte, como você bem mencionou, vivemos um momento bastante positivo, especialmente para o transporte de passageiros. A Mercedes-Benz, como vocês conhecem, tem um papel muito grande na transformação da mobilidade do país. Isso iniciou lá na final da década de 50, mais precisamente entre 56 e 57, a Mercedes-Benz trazendo aí, inovando com a tecnologia do diesel. Vocês vão lembrar que até então só existia ônibus e caminhões aí a gasolina. Depois, todas essas quase 70 anos de história, Mercedes-Benz sempre teve um papel importante aí em trazer novas tecnologias. Vieram os motores eletrônicos,
depois vieram todos aqueles Euro 3, Euro 5, agora Euro 6. Trouxemos também, num período, vocês vão lembrar, tecnologia a gás. Hoje nós temos tecnologias híbridas no mundo afora, nós temos os elétricos, hidrogênio. Então, aonde eu gostaria de chegar é dividir com vocês a importância de diversas tecnologias, porque somadas elas vão contribuir de forma muito positiva para reduzir o número de emissões, né? Então, eu acho que a Mercedes-Benz protagoniza esse papel de novas tecnologias no transporte. Olhando para o nosso país e falando puramente de oportunidade, eu diria que o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo. A gente só perde para a China e para a Índia. A China com mercado entre 70 e 100 mil ônibus, a Índia com mercado entre 40 e 50 mil ônibus, e o Brasil com mercado entre 20 e 23 mil unidades, ou seja, nós somos o terceiro maior mercado do mundo. E o Brasil representa, dentro do grupo Daimler, quase 40% de todo o negócio de ônibus. Então, daí a importância do nosso país para o transporte. É bem verdade que o nosso mercado ele é bastante cíclico, vocês todos conhecem, vivemos aí 2, 3 anos em mercado mais em baixa, depois 3, 4, 5 anos em mercados em alta, porque o nosso país tem uma dependência muito grande do poder público, especialmente parte política e econômica, por isso que eu falo que é um mercado volátil e bastante cíclico. Vocês vão lembrar entre 2008 e 2013, vivemos mercado extraordinário. Em 2013, quando teve o primeiro momento de regresso de uma tarifa, vocês vão lembrar, em 2013, o mercado ficou muito estável, perdeu-se a confiança e até 2016 tivemos um mercado muito complicado de ônibus. Depois, 17 até 19, o mercado de ônibus voltou gradativamente, ganhando confiança, ganhando força, ganhando volume, maturidade, e chegou em 2019 com 20.700 unidades. Aí veio a pandemia, jogou esse mercado aí para 13.700 unidades em 2020, 2021 13.800 unidades, 2 anos difíceis. 2022 o mercado voltou, mas a indústria não estava preparada ainda. Eu digo todo o quadro a cadeia de fornecedores. Então chegamos no mercado de 17 mil e ano passado já considero um ciclo novo que vai perdurar. Um ciclo positivo, chegamos a 20.300 unidades, que é basicamente o mesmo volume que a gente tinha no período pré-pandêmico. E esse ano, Fátima e Pelé, eu diria que, embora o mercado está apenas 3% menor que o mesmo período no ano passado, nós temos aí 13.700 unidades emplacadas, ele vai chegar no final do ano muito provavelmente próximo de 21 mil unidades. Quando você faz essa conta, só para esclarecer aqui, você conta também o caminhos da escola? Tudo. Tudo. Tá. Tudo. Nós estamos falando,
aliás, muito bem lembrado, Fátima, por conta do caminho da escola é que o mercado está 3% menor. Porque o número de emplacamentos estimava-se 8 mil carros, porque a licitação era de 16 mil unidades em 2 anos. Estimava-se pelo menos 8 mil e até agora aconteceram 2.600 ônibus escolares. Então, por essa razão, o mercado está ligeiramente menor. Mas quando a gente olha os principais segmentos, que é urbano, rodoviário, fretamento, todos estão indo de forma bastante positiva, né? Então, o mercado tá positivo, muitas empresas precisando renovar. O Pelegi comentou aí dos PACs, o ambiente está bastante favorável. Nós temos aí um PAC da mobilidade com 10,6 bi para renovar 2.500 ônibus elétricos, 2.800 ônibus a diesel. Nós temos um refrota, que no caso o Banco Mercedes está com limite de 1 bi para trabalhar com programas de renovação, e boa parte desse volume já está tomado, né? Então, assim, nota-se claramente que as empresas estão buscando renovação da frota. Nós temos aí um trabalho que foi feito em várias mãos pela NTP do Marco Zero, que teve a participação da NTU, Anfávia, Fabus. Eu diria, esse trabalho do Marco Zero gerou uma compreensão pública sobre os subsídios muito interessante. Então, hoje, a conversa é mais fácil entre governo federal, governo estadual e município. Hoje, você tem mais de 360 municípios com algum tipo de subsídio. Coisa que um pouquinho antes da pandemia e no início da pandemia quase não existia. E se falar em subsídio, pensava-se, olha, está dando dinheiro para o empresário, quando na verdade você está dando o dinheiro para a população, em outras palavras, né? Você está subsidiando a tarifa. Então, eu acho que o ambiente é muito favorável. Nós temos aí mais de 170 municípios com tarifa zero. Então, está se ampliando. É bem verdade que são 5.500 municípios, aproximadamente, um pouco mais. E quando a gente fala de 360 com algum subsídio, pode parecer nada, mas o que a gente evoluiu nos últimos 2, 3 anos, e graças ao trabalho conjunto de muitos especialistas, de pessoas que se dedicaram. Eu mesmo tive aí mais de 10 sessões aí com secretários do transporte para poder conscientizar, falar sobre a cartilha da NTP. Então, assim, eu acho que o clima é bom. Temos a eleição de prefeitura para prefeito agora esse ano, e todos esses recursos federais, isso vai perdurar por mais alguns anos. Então não é que esse ano vai ser bom, ano que vem vai ser ruim, não. Esse ano deve ser bom, ano que vem deve ser bom, 2026 deve ser bom. Chamado fator inercial aí, né? Eu acho que o transporte virou uma pauta importante em todos os aspectos, A única questão é saber como empregar melhor esses recursos. Mas isso, Walter. Vamos falar aqui um pouco da competição. Quer dizer, tem esse cenário muito positivo, mas também tem um fator novo, que é a importação, né? Estão chegando novos players aí, novos fabricantes e tudo mais. Como é que você acha que essa relação, como é que você acha que esse impacto aí dentro eu acho que só para concluir, então, o termo dos incentivos, o governo criou o Mover
também que isso é uma ferramenta que, para aquela indústria que tiver interesse, e a Mercedes tem, certamente nós vamos ter um benefício para investir ainda mais em novas tecnologias. Então, esse é um programa que eu vejo muito positivo para incentivar a indústria brasileira. Então, assim, vão chegar concorrentes de tudo que é parte do mundo, especialmente asiáticos. Isso daí vai chegar todo ano, vocês vão escutar uma nova empresa chegando. E faz parte do mundo moderno. Isso não é novidade para a Mercedes, não é novidade, acho que para nenhuma outra montadora que já está aqui há muitos anos. A única coisa que a gente realmente pede e luta é para que haja igualdade nas condições de competição. Aí eu me refiro a investir efetivamente na mão de obra brasileira, pagar devidamente os impostos, ter todos o ambiente de competição exatamente igual. Eu acho que isso é a única coisa que a gente realmente batalha todos os dias, porque se não for assim, não dá para você competir comercialmente. Então, o Brasil ainda tem todas essas questões muito bem, vamos dizer assim, por enquanto bem resolvidas, né? Nós temos aí impostos de importação, que afeta, na verdade, tudo que você traz de fora. E isso é um jogo justo. Então, por exemplo, se eu vou trazer uma transmissão para colocar no carro, ou vou trazer uma bateria para colocar no ônibus, eu também vou pagar imposto. Então, se tiver esse ambiente político consciente disso, não vejo problema, Fátima. Acho que isso é natural. Agora, não havendo um ambiente desse, é prejudicial para a indústria brasileira, que deixaria, eu fico imaginando, né, se tivesse um descontrole nessa questão, poderia diminuir os investimentos da matriz no nosso país. Até porque Europa e Estados Unidos, eles estão muito bem resolvidos com essa questão dos asiáticos. Então, eles estão colocando cada vez mais barreiras, e isso é muito claro, especialmente os Estados Unidos, e eles estão protegendo, de alguma forma, o mercado deles. Eu não diria que essa talvez seja o melhor caminho, mas eu acho que o suficiente seria ter condições iguais de competição. Sim. Vamos falar um pouco de uma questão que, evidentemente, acaba implicando no aumento de custo, né? Quando se fala em tecnologia, se fala em pesquisa, a gente viu aí o problema, não um problema, né? A discussão do Euro 6 lá atrás, né? Que a indústria entrou numa briga aí para tentar um pouco mais de prazo, porque senão ia ficar bem viabilizado, né, a produção. E agora a pressão é pela descarbonização, né? Como é que a Mercedes-Benz está vendo esse futuro imediato aí? Como trabalhar com descarbonização? Vai ficar apenas elétricos? Tem uma gama diferenciada aí de tecnologias para oferecer, como, por exemplo, o Euro 6. Como é isso? Olha, a Mercedes investe, como eu disse, muito em tecnologias com menor índice de poluentes ou zero emissão, mas a gente acredita, Pelege, que não existe uma única tecnologia que vai salvar o mundo. Se fala muito em eletrificação, a gente sabe que o ônibus elétrico é um caminho sem volta, mas tanto é que a Mercedes foi precursora aqui, precursora depois da Eletra, né, que a Eletra já produzia ônibus, mas a Mercedes foi a primeira
grande montadora aí a apresentar o ônibus elétrico produzido aqui. A gente acredita sim no ônibus elétrico, mas não como uma única solução. As características do nosso país são muito diferentes e distintas aí de uma Europa que vive um momento diferente do nosso. Então lá já se falava em Euro 6 há muitos anos atrás. Lá você tem uma característica de transporte diferente, você tem outros modais, o ônibus não é o principal. Você tem um aporte do poder público enorme em montar as infraestruturas no ponto final de um ônibus. Você consegue rodar com baterias de menor capacidade, 180, 150 quilômetros. O tempo de recarga é menor, porque roda pouco, dura... Então, assim, é uma operação muito mais fácil de se fazer. O Brasil, dada a diversidade, tamanho, culturas diferentes, necessidades diferentes, não faz sentido. E aí vem aquilo que eu falei, o grande segredo. O Brasil, ele é rico em diversos aspectos, mas quando a gente olha para a eletrificação, a gente precisa estar atento nos 4 pilares, que é a infraestrutura, o financiamento, a política pública de governo e a tecnologia. A tecnologia não é mais problema. Todo mundo já tem produto, já vencemos essa fase. Financiamento já existe. Nós já temos aí o BNDES, nós temos o BID, temos a própria Caixa Econômica, e aí você pode chamar do que você quiser. Tem o PAC da mobilidade, tem o Fundo Clima, tem vários programas de governo para poder fazer o financiamento. A política pública é algo que eu considero ainda desafiador. Só os grandes municípios aí como Curitiba, São Paulo, já tem isso muito desenhado para poder operar com ônibus elétrico. E o desafio maior aí é a infraestrutura, diferente também de uma Europa que tem diversas empresas de ônibus com uma frota muito pequena. E a gente tem poucas empresas com frotas de 1.000, 2.000, 3.000, tem até de 8.000. Então, o que acontece? No Brasil, você precisa de estruturas de infraestrutura, linhas de alta tensão, que exigem investimentos de mais de 100 bilhões de reais, 100 milhões de reais para ter uma infra de alta numa garagem. E aí vem a pergunta, não é pergunta, na verdade eu vou fazer para vocês, mas assim, se você tem hoje uma frota urbana circulante de 209, vamos arredondar, 210 mil ônibus, dos quais, no Brasil, urbano, sim, dos quais 60% está entre Euro 2 e Euro 3. 60% da frota circulante entre Euro 2 e Euro 3. Faz mais sentido para aquele município que está faltando educação, que está faltando saúde, eu colocar 100 ônibus elétricos ou eu colocar 1.000 ônibus Euro 5 ou Euro 6? Então, essa é a questão. Esse é o segredo. Eu não estou dizendo que o ônibus elétrico não serve para todo o Brasil. Eu estou dizendo que a melhor solução para reduzir as emissões não é literalmente colocar ônibus elétrico em tudo que é lugar. É você colocar a tecnologia adequada para cada município, para aquela demanda. Então, se o cara tem Euro 2, Euro 3, vamos colocar Euro 5, Euro 6. Se a frota já está toda Euro 6, vamos caminhar para o elétrico em forma gradativa. Essa é a questão. Até porque, gente, o que mata
na cidade não é o CO2. Todo mundo sabe disso. O que mata na cidade é o NOx e o material particulado. E para isso, o Euro 6 já resolveu. É praticamente zero a emissão. Praticamente zero. Né? Então, só números para vocês terem uma ideia aqui que eu trouxe. Ó. O NOx, um ônibus Euro 2, produz a mesma coisa que 35 ônibus Euro 6. Um ônibus Euro 2 produz o mesmo NOx que 35 ônibus Euro 6. E material particulado, o mesmo ônibus Euro 2 equivale a 26 ônibus Euro 6. Então, essa questão está resolvida. O CO2 tem a ver com o combustível fóssil, que para isso você pode evoluir para um biodiesel, para um diesel verde, para um HVO. Então, existem outros caminhos que são mais acessíveis e que fazem mais sentido para a nossa realidade. Eu não estou dizendo para Dinamarca, eu não estou dizendo para a França, eu não estou dizendo para aquele país. Eu estou falando para a nossa realidade, vale a pena ter um percentual de frota elétrica em São Paulo, em Curitiba, em outras grandes municípios. Mas, gente, dizer que o ônibus é o vilão do CO2, não é, gente, vocês sabem. 29% é floresta, 29% do... CO2 é um problema global, não é problema da cidade, é problema global. E tem a ver com floresta, terra, desmatamento, queimadas. Então, isso daí é 29%. 37% é agropecuária. E o ônibus não, transporte, 13% responsável pelo CO2, dos quais, dos 13, 90% é transporte rodoviário de carga. Então, assim, aonde que essa conta toda está no ônibus? Então, a única coisa que eu tento esclarecer e trabalho 24 horas para isso é para que o dinheiro público seja melhor empregado ou investido possível. Então, essa é a minha preocupação. Você não acha que essa questão do ônibus elétrico hoje no Brasil acabou se tornando muito mais um ícone aí no sentido de trazer uma visibilidade, né, para a cidade, porque como o transporte urbano ele é municipalizado, principalmente, né, municipal, os prefeitos acabam vendo no ônibus elétrico como se fosse no passado, né, a gente tinha aquelas chamadas fontes, né, luminosas, né, que se o prefeito fazia uma fonte luminosa era uma coisa visualmente muito bonita e na verdade, o ônibus elétrico acaba sendo a fonte luminosa de hoje, né? Da atualidade. Quando, na verdade, essa grande discussão, ela acaba não acontecendo. Ainda mais nos municípios. Essa discussão ela deveria partir de cima para baixo, ou seja, devia ser uma política nacional que orientasse os investimentos dos municípios. Infelizmente, não é assim que funciona, a gente sabe, né? E acaba ficando a critério de prefeito, né, definir compra desse tipo de ônibus, né? Agora, a gente vê, não vou citar casos aqui específicos de cidades, de municípios, mas a gente vê em muitos locais, como você colocou bem, né? Você poderia ter um atendimento muito maior com ônibus, né? Muito mais quantidades, resolvendo 90%, 95% do problema ambiental e atendendo a população de uma maneira muito mais extensa. Mas, infelizmente, o que a gente vê não é isso, né? É o contrário. Chegando nessa questão, fazendo todo esse preâmbulo aí, eu quero discutir isso. As montadoras, né, os fabricantes, eles não acabam ficando reféns dessa falta de visão que acaba contaminando aí todo esse procedimento de compra dos veículos no Brasil? Eu não diria
a palavra refém, mas eu diria que sim, tem alguns riscos, porque haja visto o que está acontecendo em São Paulo, onde saiu uma determinação proibindo a venda de veículos a diesel, o que para mim não faz absolutamente nenhum sentido. Isso vai contra um programa de renovação de frota, porque no final das contas você não teve nem o diesel nem o elétrico. Então a frota de São Paulo ficou 3 anos que precisaria renovar uma frota de 13 mil ônibus. Aqui nós tínhamos aproximadamente 10%, 1.300 ônibus por ano. Então todos os anos, para a frota ficar saudável de São Paulo, precisa renovar 1.300 ônibus. Se há 3 anos não renova praticamente nada, e esse ano era para se concluir aí os 3 mil ônibus elétricos, e se tiver 500, vai ter muito, não é uma decisão acertada, Pelege. Então, nesse sentido eu concordo com você. A indústria acaba ficando refém, porque é uma decisão política, e você não tem como mudar, você tem como influenciar em diversos canais de comunicação, participar dos determinados fóruns, participar junto com a Anfávia. É o que tem para ser feito para tentar conscientizar os políticos que a eletrificação é super importante, tem que ser feita, mas ela precisa ser feita com critério e com planejamento. E se esses 4 pilares que eu comentei da política pública, da infraestrutura, do financiamento e da tecnologia não caminharem juntas, vai acontecer exatamente o que aconteceu em São Paulo. Se anuncia e depois nada acontece. E aí é descrédito para todo o poder público. Eu acho isso ruim. São Paulo não merecia isso. Então, eu acho que agora, após a eleição, eu tenho a esperança de que vai ser retomada essa questão, vão se discutir novamente, deve voltar o diesel, mas também mantém a pressão, vamos dizer assim, para renovar com ônibus elétrico. E, como eu disse, a Mercedes, olhando todo esse cenário, eu poderia dizer, olha, então nós vamos ficar só com elétrico? Não. Eu ainda acho e acredito muito que para os próximos 20, 30 anos, nós vamos ter que ter soluções híbridas. Não estou dizendo ônibus híbrido, estou dizendo... Claro. A solução vai ser híbrida. Vai ter cidade que eu vou ter que colocar um Euro 5, outra Euro 6, outra com HVO, outra com biodiesel. Alguns mercados, mesmo a Mercedes não tendo gás mais, mas alguns mercados talvez tenha abundância do gás e talvez use o gás. Seja viável para ele usar o gás. Pode ser. Muito mais do que o elétrico. E vai ter mercado que vai usar o elétrico. E então acreditamos nessa solução híbrida e a Mercedes continua investindo nisso, não paramos. Ainda em termos de solução, uma curiosidade muito grande, até minha, pessoal, é essa história de ter como se fossem 2 mundos separados, né? O chassi vem de um canto, a carroceria da outra. E não é um modelo, pelo menos na Europa, não é costumeiro se ver assim. Eu acho que teve alguma coisa na Polônia que estava fazendo alguma coisa assim, mas também já pararam. Como é que é isso? Nós vamos ficar... Isso faz sentido hoje no Brasil? Essa é a tônica? Você acha que a gente continua nesse modelo? Então, até uma ótima questão, né? Que muita gente pergunta isso. Se você pegar a linha do Equador para cima, todo mundo usa veículo integral. Todos os países. Famosos monoblocos. Monobloco. Se você pegar da linha do Equador para baixo,
todo mundo usa chassi e carroceria. A América do Sul, a Central, África, Oceania, Oriente Médio. Oriente Médio mistura, tem os dois, compram dos dois lados, mas basicamente está dividido. E a Mercedes, até a década de início de, se não me falha a memória, até 1994, a gente tinha os monoblocos. E por que a decisão de mudar isso? Porque, diferente desses países do hemisfério norte aí, a gente não tem uma regulamentação nacional do transporte. Cada município tem a sua regra, a sua norma, a sua lei de dimensão de porta, número de portas, espaçamento entre bancos, número de assentos, número de cadeirante, elevador. Então, assim, cada município tem uma configuração. E isso não permite você ter uma indústria seriada. Isso não permite. Você não consegue os níveis de qualidade que você... Porque o que é a qualidade? A qualidade é fazer igual sempre. Então, isso é qualidade. Então, você automatiza aquela indústria, você põe robô, você põe... Isso não dá para fazer no Brasil. Por quê? Por isso surgiram os encarroçadores na década de 90, porque era uma necessidade. Não existia uma regulamentação, o cara começou a pedir, olha, eu quero o banco assim, eu quero a porta assim, eu quero assim assado, e não dá para fazer em série. Você precisa de uma alfaiataria, um sistema tipo tailor-made, né? Um tailor-made, e assim surgiram os encarroçadores. Quando você visita, ainda nos dias de hoje, se você visitar um encarroçador e visitar uma indústria, seja de chassi, Mercedes, Volvo, Scania, vocês vão ver a diferença. É gritante. Então, uma tem muito mais, por exemplo, o encarroçador é muito mais trabalho manual, muitos soldadores, porque você não tem como colocar isso num programa, que cada hora é uma configuração diferente, é tudo sob medida. Pintura, cada empresa tem uma pintura, então não é um ônibus tudo verde ou tudo laranja, tudo... Então, eu diria assim, essa foi, quando a Mercedes chegou na década de final de 50, era o que tinha. Então, a turma comprou. Só que aí começou a vir essas demandas. Não, aqui a gente vai querer isso, aqui a gente vai querer aquilo. E viu-se uma oportunidade, por isso criaram os encarroçadores. Agora, eu acho que existe sim uma chance disso mudar novamente, especialmente com elétrico. Por quê? Porque a interface chassi e carroceria no elétrico é muito mais complexo. Tanto que você vê encarroçadores já produzindo o seu próprio produto completo. Exato. Eu vou comprar um motor na China, vou comprar a bateria na China, tá aqui, agora eu vou fazer um ônibus completo. E esse cara passa a ser concorrente agora da Mercedes. Então ele era um parceiro, agora ele é um concorrente. Sim. Então, dependendo de como o mundo está se movimentando, ou vai se movimentar, mas a tua pergunta ela é extremamente oportuna e você me pergunta isso num momento bastante desafiador, porque eu não vou afirmar que isso vai acontecer, mas tem essas possibilidades sim.
especialmente com elétrico. Na verdade, são o que a gente fala de padronizações, né? Ou seja, quanto mais padronizado você consegue ficar, melhoram os custos, né? A liquidez da frota. Ou seja, nós ainda estamos na era do alfaiate. Então, e é isso que eu queria saber. O monobloco, na prática, ou integral, ele é mais barato. Você consegue... Eu não saberia te falar... Não dá para comparar o nosso produto com o produto europeu. Ele tem outros critérios de qualidade que faz com que o produto lá ele é muito mais caro que o nosso, mas muito mais caro. Eu nem falaria de preço, mas eu acho que o monobloco você consegue garantir uma qualidade muito maior. Não tem comparação, não tem. Se você produz ele completo, você nasce com um projeto casado, é um casamento, é uma coisa, aliás, é uma coisa só. E aí você consegue ter, hoje um dos maiores desafios que a gente tem no Euro 6 é essa interface com o encarroçador. Você sai de uma indústria 4.0, aí quando chega no encarroçador, desmontam tudo. É quase que, você já viu uma Mercedes saindo de uma... Bom, agora não produz mais aqui, mas imagina, sai da produção lá na Alemanha, importa aqui, chega aqui, eu mando na blindadora. Aí a blindadora vai lá e desmonta o carro inteirinho. Você só vai ver a carcaça. Aí na hora de você andar, não tem um barulhinho aqui, um barulhinho no painel, entra água aqui, faz um barulhinho de vento, depois de 100 km por hora, 80 km por hora. Então, é isso. Então, o que acontece? O carro sai de um nível de qualidade excepcional, aí vai lá e tem que desmontar. Desmonta, tira chicote, que vai mudar o layout do carro, porque o cliente pediu não sei o quê, aí aqui não dá para passar, muda tudo, desconecta, e aí você começa a ter os problemas de qualidade. E o Euro 6, a eletrônica é muito mais avançada do que o Euro 5. Então, o desafio triplicou com o encarroçador. Então, tudo isso, Fátima, leva a crer que existe uma tendência aí positiva. Ok. E ainda em relação a isso, porque eu penso muito na suspensão, né? Nada pior do que a gente entrar dentro de um ônibus e você vai sentindo que, assim, se você for então lá para os bancos mais de trás, segura, porque a qualquer momento você está dando um pinote, né? Assim, tem uns momentos meio trágicos. Quanto mais velho o ônibus, mais você sofre com isso. Você acha também que há essa tendência aí, a suspensão a ar, que a gente vai ficar mais confortável dentro do ônibus? Vai, Fátima. Realmente o nível de conforto muda da água para o vinho. E faltava ainda para a Mercedes um segmento... Hoje, os 70% do volume de ônibus no Brasil urbano usa motor dianteiro, é a nossa linha OF. São Paulo e Brasília que tem motores traseiro, Curitiba também tem motor traseiro, mas a maior parte no Brasil, 70%, 75% são motores dianteiros. E aí faltava para nós a suspensão pneumática, lançamos aí na última Latibus no 16-19. Então agora fica 16-19 com suspensão pneumática, 2 bolsões no eixo dianteiro, 4 no traseiro. O 17-21 já tem bastante tempo com suspensão pneumática, acho que desde 2016, se não me falha a memória. Hoje já inverteu, 60% dos 17-21, 60% tem suspensão pneumática, que eu vendo hoje, e 40% tem suspensão metálica. E ela é muito mais simples. Quando você tem um dano no bolsão de ar, é muito rápido de fazer essa manutenção e é barato.
Já a parte de suspensão metálica, você precisa ter um moleiro, que é um cara dedicado, é uma mão de obra específica e acaba ficando muito mais caro, porque a manutenção é muito frequente de quebra de lâmina de mola, esse tipo de coisa. Então, os clientes realmente gostaram, o órgão gestor logicamente gosta e o passageiro também. E junto, então eu acho que é um caminho também sem volta. Boa parte das renovações todas estão indo com suspensão pneumática, é um avanço. E o próximo passo, eu vejo, que também ajuda no conforto e na segurança, é a transmissão, seja ela automática ou automatizada. Tanto uma quanto a outra faz com que o motorista fique menos estressado, menos dor no braço, menos dor no ombro, menos reclamação, mais atenção no trânsito. Ele consegue segurar as duas mãos no volante, não precisa mais ficar, o que eles chamam de bater a alavanca. Não precisa mais bater a alavanca, não precisa pôr o pé na embreagem. Então, assim, não tem mais tranco os trancos vêm nas trocas de marcha e aí depende muito de motorista para motorista, mas tem sempre aqueles tranquinhos, e a caixa automática ou automatizada vem a favor desse conforto. Esse ainda, eu diria que nós estamos no início. A Mercedes tem opção para os OFs, lançou também a G90 automatizada de 6 velocidades, caixa Mercedes, mas ainda a demanda é muito pequena. Por quê? Porque normalmente caixa automática ou automatizada, ela acaba afetando pouca coisa, mas afeta o consumo de combustível. E aí, nisso, a conta, eu diria que é um dos maiores percentuais de uma empresa de ônibus, fora a mão de obra, que gira em torno de 40%, 45% dos custos, o maior depois é o diesel. Então, ainda tem muito um paradigma aí a ser quebrado para convencer a turma a colocar a caixa automática, que, na verdade, na média da frota toda, você sempre tem motorista exemplar, médio e aquele necessita melhorar. Você sempre tem. Você sempre tem numa garagem o excelente, o médio e o necessita melhorar. A caixa automática, ela põe todo mundo na mesma linha. Ela não vai ser melhor do que o melhor motorista, em termos de consumo. Mas, na média, dependendo de como está o perfil dos teus motoristas, você consegue um resultado melhor na frota toda. Então, isso depende de garagem para garagem, mas são conceitos que, em algum momento, vai emplacar. E a hora que emplacar é caminho sem volta, que nem Estados Unidos só tem caixa automática, Europa só caixa automática, pouca gente usa manual. E aqui vai chegar a hora também. Ou seja, na verdade, o que a gente está discutindo seria algo como você ter um projeto de transporte integrado, né? Não só porque você consegue padronização, você consegue qualidade, você consegue redução de custo. Estamos falando disso, na verdade, né? Mas do jeito que hoje está o país, essas decisões elas estão muito no âmbito municipal. Você não acha que para que isso tenha condições de dar um passo adiante, essa questão mais da previsibilidade, ou pelo menos da equação, da montagem da equação, não tem que subir um nível aí de poder? Ou seja, tem que ter uma discussão mais geral para que os municípios, a partir daí, comecem a seguir isso, e lógico, né, as indústrias também. Mas eu acho, Pelege, que isso tá caminhando, né? É fato que boa parte já compra com suspensão pneumática. E uma vez que entende-se
compreende melhor os subsídios ou a política pública de transporte municipal, a diferença entre tarifa técnica e tarifa pública, uma vez compreendido isso no município, tudo fica mais fácil, porque você consegue evoluir com a tecnologia. Então, olha, agora aqui o prefeito pode falar, agora eu só vou colocar com suspensão pneumática ou caixa automática. E ele vai pagar essa diferença. Então, se custa lá para o operador R$10 por passageiro e o passageiro só pode pagar 4, o governo vai ter que dar o subsídio dos 6. Então, isso está acontecendo. Aí entra aquele trabalho do Marco Zero, que você acompanhou bem, você conhece profundamente, vocês. Então, assim, eu acho que esse é um caminho que está evoluindo. E eu vejo com bons olhos isso. Já foi muito, mas muito mais difícil antes da pandemia. Era muito mais difícil. A turma só queria saber de OF básico, porque não tinha subsídio. E sem subsídio, interessa o menor custo operacional. Claro. O menor sem subsídio, já que eu tenho que pagar. Né? E eu ainda colocaria ainda nessa conta aí, Walter, não sei se você concorda, mas queria ouvir sua opinião. E a questão da mão de obra, né? Porque eu acho que é uma tendência mundial, o Brasil está com uma população mais envelhecida, a população mais jovem que poderia repor esses motoristas da antiga, apaixonados pela profissão, ela quer ficar num escritório, trabalhar no mundo digital, ou ela está nessa balada aí do empreendedorismo. Então, eu vejo pela frente, demograficamente, uma tendência mundial, etc., um funil aí em termos de mão de obra. Então, eu acho que esse conforto, né, essa coisa de não ter que ficar no primeiro, segundo, e a suspensão pneumática, o ar-condicionado, menos barulho, tudo isso, não só o passageiro, mas o motorista também tem mais chance da gente conseguir manter alguém ali no volante, você não acha? Eu concordo, eu acho que esse é um desafio hoje, não é só motorista, mecânico, eletricista, para você contratar hoje alguém para mexer com diesel, está cada vez mais difícil, porque a geração está vindo e eles não querem mais ser mecânico de diesel. Então, mesma coisa, motorista. Se não tiver uma caixa automática, vários itens de segurança, a aba 5, ACC, todos os itens de segurança aí de um ônibus, já tem gente que vai ter mais dificuldade. Então, eu concordo, eu acho que isso é um grande desafio que a gente vai ter, e no futuro mais muito distante, deve caminhar para o autônomo, né? Então, esse vai ser um outro desafio, que vai começar lá na Europa, quando a gente fala desses sistemas de segurança ABA 5, lá na Europa já está no ABA 6. Então, tudo isso daí são evoluções das tecnologias ativas autônomas, onde você praticamente não tem ação. Vou dar um exemplo, no carro que eu uso hoje da empresa, tem isso. Então, se você está na estrada, você põe lá o ABA 6, você tira a mão do volante e ele vai sozinho, faz a curva, acelera, freia, você não põe a mão. Né? Isso, não existe ainda legislação por trás que permita tirar um motorista. Isso vai ser muito complexo de se resolver no mundo, porque você vai depender de um Wi-Fi, de um 5G, eu não sei se 6G, não sei nem como é que vai ser, mas uma hora isso vai chegar também, Fátima. Eu não sei em que proporção, mas vai chegar.
de repente, aeroporto, né, para levar até o avião, trechos curtos, mas vai ter, né? A Mercedes já tem parceria aí com a Gruner, né? Que você já deve ter ouvido falar de caminhões autônomos para o sistema agro, né? Então não tem mais motorista, o caminhão anda sozinho. Então, o futuro vai ter esses desafios aí, de mão de obra em todos os sentidos, seja porque precisa qualificação, ou seja porque não precisa da mão de obra. E o mais importante, né, que no futuro várias coisas serão modificadas, motorista e tal, mas a única coisa que a gente tem certeza que vai continuar é o ônibus. Isso é verdade. A demanda, o passageiro. Porque o nosso país, o principal meio de transporte é o ônibus, né? Então, não é metrô, não é bicicleta, não é carro. O nosso maior meio é o ônibus e, pela nossa característica, vai continuar. É isso aí. Bom, gente, já estamos fechando 1 hora aqui de conversa. Por nós, né, Walter? A gente ficava aqui até mais tempo conversando, o papo tá gostoso, tá fluindo, mas infelizmente a gente tem que encerrar, né? Eu queria passar a bola então para você fazer suas considerações finais aí, antes da gente encerrar. Bom, mais uma vez, agradecer a NTP, Pelege e Fátima por esse gostoso bate-papo, e eu acho que ficar atento que vamos ter aí bons momentos de transformação da nossa mobilidade, mercado bastante aquecido, e vejo um cenário positivo não só para esse ano, como também para os próximos 2 anos. Depois a gente tem que ver o que vai acontecer, mas os próximos 3 anos eu vejo que vai ser bastante positivo. E é isso. Muito obrigado. Bom, a gente agradece então a sua participação, Walter. É um prazer ter você aqui com a gente. Em nome da NTP também eu queria agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez, a Citamob, Citat, Nansen, Empresa 1, Eletra, claro, Mercedes-Benz também. Também o apoio institucional da UTM Editora, a revista Tecnibus, o portal Diário do Transporte, o podcast do Transporte. E também lembrar a todos que a produção do NTP Café se dá graças, evidentemente, ao apoio da Transdata e, claro, da NTP. Mês que vem, a gente está de volta com mais edição do NTP Café. Fátima, agora suas despedidas também. Eu queria agradecer, foi um prazer muito grande. Tentei controlar aqui minha ansiedade, porque eu ainda tinha mais 250 perguntas para fazer. E tentando não interromper muito, mas eu espero que a gente tenha outras oportunidades, porque é muito interessante pensar, eu acho que o presente e também o futuro, com todas essas dinâmicas diferentes. Um grande prazer, Walter. Um bom bate-papo. Obrigada.